Hoje, 21 de janeiro de 2025. Eu faço questão de sempre dizer a data que eu gravo os meus vídeos, para que você saiba que cada dia é uma nova mensagem que eu tenho recebido através da orientação do Espírito de Deus, pois sou guiado e dirigido por Ele. Hoje me vejo como um ser espiritual, porque é isto que somos. Não me vejo na carne como os religiosos veem a todos e os julgam pelos seus atos, independente da forma como ocorra. Isto são comportamentos de carnais, de pessoas que vivem nas práticas das obras da carne, juntamente com todas as concupiscências carnais. Eu também um dia me vi assim. Me preocupava muito com isto que está aqui. O que os outros iam pensar, o que os outros iam dizer. Eu era um falso moralista, porque estava sempre preocupado com os outros. E assim também é o comportamento de muitos que lá ainda estão, falsos moralistas. Hoje, com a tirada do véu, com o entendimento vindo, eu reconheço que eu era assim. E as pessoas só vão reconhecer isso quando o entendimento vem. E que ela então passa a vê-la como um espírito revestido de carne e sangue, e não como carne e sangue com um espírito. Ela passa a entender que ela é espiritual e não carnal. Então, queridos, eu estou aqui convicto de que cada mensagem que trago é uma revelação da graça de Deus, é uma pérola, é um alimento sólido. Eu não estou querendo aqui me colocar acima de quem quer que seja, mas você que me acompanha, você que me segue, vê como as mensagens elas são transmitidas, elas lhes são passadas. Eu aqui não procuro falar de quem quer que seja, porque todos são meus irmãos, eu os vejo em espírito. O que eu aqui combato é o sistema doutrinal, em que os nossos irmãos se encontram, se acham, sendo enganados por mentiras contadas diversas vezes que se tornaram verdades dentro desse sistema religioso doutrinal. O Evangelho da graça de Deus, ele é simples, ele é fácil de se entender, mas só entende com a revelação do Espírito, com o véu tirado, com a plena liberdade no Espírito. Aí se entende. Então vamos lá, a mais um alimento sólido, a uma doutrina. O tema de hoje é: o que significa morrer sem Jesus para os religiosos evangélicos? Novamente, quero aqui dizer por que os religiosos evangélicos. Porque é a única religião que prega a salvação
por meio de ritos. As demais não. Elas respeitam todas as religiões, mesmo dentro dos seus entendimentos, mas os evangélicos só consideram eles como se pertencesse a Deus, e os demais não. As suas mensagens, segundo eles, são de salvação, que as pessoas têm que aceitar Jesus como Salvador, se arrepender dos seus pecados, se elas querem ir para o céu. Então eu vou falar aqui agora o que significa morrer sem Jesus para eles. É quando você não aceita Jesus como seu Salvador. Eles são persistentes e insistentes nisso. Quer ver eles deixarem uma pessoa de lado? É quando eles perguntam a essas pessoas: você quer aceitar Jesus como Salvador? E se essa pessoa disser sim ou levantar uma das suas mãos, eles não estão mais nem aí para as pessoas. Chegaram ao ponto culminante daquilo que eles se propõem. Essa pergunta é tradicional deles. Vocês querem aceitar Jesus como Salvador? Você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Nessas reuniões chamadas evangélicas, eles não concluem sem fazer o tal apelo, sem convidar as pessoas a tomarem esta decisão. Eu me lembro de uma vez, estava num quarto de um hospital, junto de um amigo que ficou internado quase 2 meses, eu ia lá quase que diariamente. E chegou, um pastor das Assembleias de Deus, e ali, ele, na sua indumentária, começou todos os ritos que são feitos dentro das sinagogas. Ele orou, ele cantou, ele leu o texto bíblico, ele interpretou versículo por versículo, ele se dirigiu ao doente, ao paciente, e de forma indireta a mim, pois ele não me conhecia. Mas ele não se conteve, no final me perguntou se eu queria aceitar Jesus como Salvador. E então eu respondi para ele: irmão. E quando eu disse assim, irmão fulano, não quero aqui citar o seu nome, ele disse: irmão fulano não, pastor fulano, porque eles fazem questão de títulos. O que mais interessa a eles são os títulos. Eles amam serem chamados de pastores, de apóstolos, de bispo. Eles não abrem mão das suas nomenclaturas. E muitos não saem de lá, não abandonam por causa disso. São os títulos que os prende também. Lógico que o dinheiro é o primeiro, né? Dentro dessas sinagogas, dentro desses lugares. Mas muitos não têm salários, mas os títulos os prendem dentro desses lugares. E aí eu disse para ele: quem sou eu para aceitar Jesus como meu Salvador? Se ele me amou primeiro, se ele me escolheu primeiro, eu já sou um eleito, eu já sou um predestinado, eu sou propriedade exclusiva dele, e ninguém pode me arrebatar das suas mãos. Ele não ficou satisfeito com isso. Insistiu mais uma vez e disse: eu fiz a minha parte, agora é com o Senhor. Mas continuando, eles ainda dizem: se você quer ir para o céu, você só irá se aceitar Jesus como Salvador. Caso contrário, quando você morrer, você vai para o inferno, que eles dizem que é lago de fogo e tormento eterno. Há quem diga que com a rejeição haverá consequências eternas
Essas consequências serão castigos vindo da parte de Deus, porque rejeitou o Filho de Deus como Salvador. Quem era o Filho de Deus, senão o próprio Deus em carne? Quando Jesus se manifestou, nascido de mulher, um judeu. A manifestação de Deus disse: eu vim cumprir a lei. Ele disse: e buscar, e salvar. Apenas quer dizer exclusivamente, tão somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os gentios, porque haviam dois povos, judeus e gentios. Quem era gentil, lógico, não era judeu. Quem era judeu, lógico, não era gentil. Quem era o povo de Deus? Tão somente os judeus. E Jesus veio cumprir a lei, porque a lei foi dada tão somente para o seu povo. E veio salvá-lo porque eles estavam debaixo de maldição e condenação. Os gentios não. Pelo contrário, quando o Cristo Nazareno envia os discípulos ao mundo de Israel, para que eles pudessem crer na mente e serem salvos da grande tribulação, ele disse que eles não entrassem no caminho dos gentios. Pois bem, então a manifestação de Deus veio salvar o seu povo. Mas eles dizem que quando uma pessoa rejeita o Filho de Deus como Salvador, o Pai trará castigos eternos sobre tais. E isso as pessoas têm medo. As pessoas que ainda não têm o entendimento. O religioso tem medo, porque o inferno o atormenta. As pessoas ficam apavoradas com esses discursos mentirosos e enganosos dentro desses lugares que partem de tais religiosos. Então isso tudo para os religiosos evangélicos, quando há essa rejeição, significa morrer sem Jesus. Os que lá estão foram ensinados assim também, e eles creem piamente em todas essas coisas. Por isso que eles têm medo do inferno, têm medo do tal diabo. Porque o fato das pessoas estarem sem Jesus poderão ser levadas ao inferno. E mesmo aqueles que lá aceitaram, eles ora estão salvos e ora não estão. Porque as normas, os regulamentos, os fardos, os julgos são tantos que as pessoas não conseguem cumprir. E aí eles ficam na corda bamba. Ora estão salvos, ora não estão. Querido, se isso fosse verdade, o que eles ensinam, o que eles pregam acerca disso, o evangelho da graça de Deus recebido por Paulo, o apóstolo da graça de Deus, de nada então adianta. De nada então adianta. Porque é totalmente diferente do da circuncisão, daquilo que eles ensinam dentro das sinagogas. A revelação da graça de Deus. Em Romanos 8:33, Paulo escrevendo diz: quem intentará acusação contra vós, se Deus é quem o justifica? Porque eles ainda não haviam entendido que Jesus os haviam justificados. Mesmo ele tendo morrido por eles, eles ainda continuavam debaixo dos rudimentos, cegos. O templo de Jerusalém ainda estava de pé.
não havia ainda sido derribado. Isso ocorreu no ano 70, quando a Jerusalém física foi destruída, e agora é a Jerusalém celestial. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 2, segunda epístola, no versículo 13, ele diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. A salvação é na mente, como eu sempre disse, tanto no evangelho da circuncisão quanto da incircuncisão. Quando aqui Paulo, escrevendo ao Tessalonicenses, ele fala pela santificação do Espírito. O Espírito é santificado. Ele nunca esteve em estado de salvação e nem de condenação. E o que nós somos? Espírito. Se somos Espírito, santificados na verdade, por que temos que nos arrepender de pecados se nós nunca fomos pecadores? As obras da lei eram cumpridas na carne, por isso eram chamadas de obras, eram a conduta, os comportamentos. Quando tudo se cumpre, agora, pois, não devemos mais andar nas obras da carne e nem tampouco nas suas concupiscências, porque não somos mais carnais e somos então espirituais. E Deus é Pai dos Espíritos e não nos vê na carne. Paulo, escrevendo em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: reconhecendo os irmãos amados de Deus, o que? A vossa eleição. Em Romanos 1,6, eu poderia aqui trazer diversas referências bíblicas. Ele diz assim: entre os quais sois também vos chamado para ser de Cristo. Em Efésios 1, 3, 4, lá diz que somos eleitos, escolhidos por Ele. Paulo diz que a justificação é pela fé. Por isso que ele, escrevendo aos Romanos, ele disse: quem intentará, se é pela fé, a acusação contra vós? Você é um escolhido de Deus. Ninguém pode intentar contra ti acusação. Se Deus foi quem nos justificou, Ele que nos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Fomos chamados para ser tão somente dele, que já éramos na verdade deles desde a fundação do mundo. À medida que as pessoas vão nascendo, elas são revestidas de carne e sangue. E elas servem a Deus quando tem o entendimento em espírito e em verdade. Deu para você captar? Deu para você entender o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Você vai continuar frequentando templos religiosos que eles chamam de igreja? Você vai continuar se submetendo a uma suposta autoridade de simples mortais sobre a sua vida? Porque eles te enganam, eles mentem dizendo que foram separados para isto. É mentira. Deus nunca os chamou, nunca os vocacionou, nunca os separou. São coisas da carne. São autojustiças. Não é assim que Deus os vê. Deus os vê em espírito. Você vai continuar dizimando, ofertando? Você vai continuar orando, tentando frustrar os planos de Deus, os seus desígnios?
mudar a sua vontade, vai continuar. Por que não? Porque não somente agradece, dá graças a Ele por tudo quanto Ele já fez. Porque você não para de andar por vista e passa a andar por fé, crê tão somente, toma posse de tudo quanto já foi feito, não há mais nada a fazer. Deixa de ser enganado. Tem um bispo aí, vou falar de novo, está aí na internet, com várias orações durante o dia. O seu canal já tem milhões de inscritos. Esse homem está faturando horrores, dizendo que há uma corrente no mundo de pessoas orando por você, que vai lá e conta os seus problemas e pede oração. Sabe quando a sua oração será respondida? Nunca. Nunca. Nem a de ninguém. Isso tudo é engodo, é engano. São aproveitadores da fé dos incautos, que não têm a mente aberta. Sabe por que nunca vai ser respondida? Porque tudo quanto Ele tinha que fazer por você, Ele já fez. Tudo. Só entender isso quem tem a mente ativada, quem é guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Tome posse. Tudo que você pensar, Ele já fez por você. É cura que você quer, Ele já te curou. É prosperidade, Ele já te prosperou. É proteção, Ele já te protegeu. Ele já te guardou. Tudo posso naquele que me fortalece. As nossas necessidades todas, Ele já supriu. Os carnais voltam-se para as coisas desta vida, mas os espirituais não. Mesmo que não aconteça aquilo que às vezes queremos que aconteça, nós glorificamos a Deus em tudo, somos gratos a Ele em tudo damos graça, estamos felizes, alegres, satisfeitos, independente das circunstâncias, do que vai acontecer, porque somos espirituais. Então fica aí esta palavra. O tema é o que significa morrer sem Jesus para os religiosos evangélicos. Ninguém morrerá sem Jesus, porque todos nós somos espírito, viemos de lá, Eclesiastes 12:7, e para lá um dia iremos voltar. Se você quer continuar sendo enganado, continue. Se você quiser continuar crendo que o inferno como lago de fogo eterno existe, continue, é problema teu. Ontem alguém foi lá no meu comentário e disse: irmão, eu gosto muito das suas mensagens, mas eu continuo crendo que o inferno existe porque está escrito lá. Misericórdia, compaixão. Beijo, forte abraço. Se inscreva, comente, dê um like, divulgue, compartilhe. Beijo no seu coração. Graça neles. Nós da graça amamos vocês.